criança, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar história. Vamos ver o que a gente vai aprender. Nós vamos estudar a compreensão sobre o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. Nossas aulas de hoje serão as aulas 9 e 10. Ouça a leitura. Somos parte da história que construímos por intermédio das ações e atividades que realizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando escrevemos um texto, tiramos uma fotografia ou gravamos um vídeo. Estamos produzindo registros sobre a nossa história de vida, que no futuro poderá ser estudado por historiadores para compreender a vida de hoje. O historiador é o profissional que tem como missão investigar, escrever e analisar a história. Para investigar o passado, o historiador seleciona documentos oficiais, manuscritos, fotos, objetos achados arqueológicos, registros orais e entre outros. Muitas vezes, sabemos sobre o que ocorreu no passado por meio de documentos e de objetos antigos, que guardam memórias de fatos transmitidos pela família, escola ou pela comunidade da qual fazemos parte. As lembranças e as memórias, assim como os valores, as crenças e os saberes, nos tornam únicos em nossas existências e também contribuem para a formação da nossa personalidade, ou seja, nos definem como pessoas, o que nos faz ser pessoas diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós temos nossas próprias lembranças, mesmo que sejamos gêmeos. Cada um tem a sua personalidade, seu modo de ser e os seus sentimentos. As fontes históricas podem ser classificadas em fontes visuais, escritas e orais. Então, temos 3 tipos de fontes históricas. As fontes visuais são pinturas, fotografias, desenhos, mapas e filmes. As fontes escritas são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto. As fontes orais são lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas. Questão 8. Pesquise com seus pais e descubra quais são as lembranças e os objetos que fazem parte de sua história de vida, desde o seu nascimento, registrando-as na tabela abaixo, conforme o que você ouviu na leitura do texto. Então, quais são as fontes visuais que fazem parte da sua história de vida? Aí você registra aqui. Quais são as fontes escritas e quais são as fontes orais? A história coletiva. Fazemos parte de diferentes grupos, como da família, da escola, do prédio e da rua. Cada comunidade tem uma história própria, formada no contato entre as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Ou seja, diariamente estamos fazendo histórias nos grupos dos quais fazemos parte. Assim como acontece com as histórias pessoais, os objetos também contam um pouco da história das comunidades ou histórias coletivas. Mas além dos objetos, também outros elementos que não são materiais e contam a história das comunidades, como os hábitos e costumes, as músicas, os pratos típicos e outros. O prédio da primeira sede do governo do Tocantins, o Palacinho, foi transformado em um museu. Lá estão documentos e objetos que guardam a memória do início da construção da nossa cidade. Você já esteve lá? Quando passar a pandemia,
do coronavírus, convide a sua família e conheça um pouco da história coletiva da nossa cidade. A data oficial da inauguração da capital dos tocantinenses foi no dia 20 de maio de 1989. Então, aqui tem a imagem do Palacinho, que ele foi a sede do governo do Tocantins e hoje é um museu. Questão 9. No dia 20 de maio de 2021, Palmas completará quantos anos? Então, você vai pensar, calcular e registrar quantos anos que Palmas vai fazer agora, no dia 20 de maio de 2021. Nossa aula acabou por aqui. Se você tiver dúvida, você entra em contato com a sua professora. Um beijo, fique com Deus!